Good morning, oitavo ano! Como vocês estão? Quinta-feira, galera, eu voltei para dar continuidade às nossas aulas online, seguindo as nossas aulas presenciais. Hoje, numa quinta-feira, vocês teriam uma aula de artes, vocês teriam 2 aulas de literatura, uma aula de história e uma aula de educação física. É por isso que esse vídeo segue essa mesma sequência de aula. A primeira aula de vocês será a aula de artes com a Miss Patrícia, a segunda aula de literatura com a Miss Cristiane, a terceira aula de história com a Miss Aires e a última aula de educação física com o Mr. Igor. Pessoal, não deixe de assistir às aulas quantas vezes forem necessárias. Lembre-se que aqui embaixo, estou deixando na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos para você poder voltar a qualquer uma dessas aulas quando você desejar. No mais, desejo a todos uma boa aula e uma ótima quinta-feira. Até amanhã! Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então hoje aí, né, seguindo o nosso horário oficial de aulas, nós temos aí 2 aulas de literatura hoje, quinta-feira, dia 16. Hoje estaremos dando início aí às nossas atividades de interpretação do módulo 2, tá? Do livro 2 aí de vocês, tá bom? Então eu preciso que vocês tenham em mãos aí esse módulo. Hoje nós trabalharemos um texto chamado Um Apólogo, que é da página 4 e 5, os exercícios da página 6 até a página 10, tá? Isso em sala. E para casa, né, nós temos aí um texto, né, que é um poema, que é o Canção de Exílio, que ele está na página 13, tá? E os exercícios referentes a esse poema Canção de Exílio, a esse texto, é da página 14 até a página 15, tá? Seguindo aí, eu coloquei para vocês o início aí, né, da leitura do livro Um Estudo em Vermelho, tá? De Sir Arthur Conan Doyle, tá? Por que coloquei início? Porque eu não delimitei ainda a quantidade de páginas por semanas. A partir de semana que vem eu vou começar a delimitar essa quantidade de páginas e toda semana nós faremos um exercício em cima da quantidade de páginas que foi delimitado para que vocês possam estar lendo aí em casa, tá? Para não ficar a leitura acumulada e também para nós irmos trabalhando o texto aí ao longo do bimestre, tá bom? Então, esse é o nosso cronograma aí de aula para hoje, para as nossas 2 aulas de literatura, tá? Reforçando com vocês a importância de estar deixando as atividades em dia, tá? Postar todas as atividades lá no Google Classroom, as que eu tenho pedido para que vocês coloquem, tá? Por quê? Porque eu preciso atribuir nota para vocês. Então, se eu não atribuir nota para vocês, vocês ficam, ou seja, vocês vão ficar sem nota, tá? Então, vamos fazer esse compromisso aí diário aí de estar, né, seguindo aí as atividades, os vídeos, para que tudo dê certo, tá? Logo, logo nós estaremos aí presencialmente, né, em sala de aula, né, como é o de costume. Então, agora eu preciso que vocês tenham aí o livro em mãos, tá? Nesse texto aí chamado Um Apólogo. É um texto bem facinho de interpretar, tá? Bem tranquilo mesmo, acredito que vocês não terão dificuldade em estar interpretando ele aí. Quero que vocês façam as leituras dinâmicas, leituras em voz alta, para não perder aí o hábito aí da leitura, da oratória, tá? Então, eu vou ler aqui com vocês. O texto que você vai ler agora foi escrito por um dos escritores mais importantes da literatura brasileira, Machado de Assis. Deixa eu pegar uma caneta aqui, meninas. Jogar isso pra cá. O texto que você vai ler foi escrito por um dos escritores mais importantes da literatura brasileira, Machado de Assis.
A história narra uma situação de conflito vivida por dois personagens inusitados. Leia o texto e veja do que se trata. Um apólogo. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é a agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou, mas por quê? É boa? É boa. Porque coso. Então os vestidos e enfeites de vossa alma, quem os couse, senão eu? Você? Esta agora é melhor. Você que os couse, você ignora quem os couse. Sou eu. E muito eu? Você fura o pano? Nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço a outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante puxando você, que vem atrás obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do império. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você fez um papel subalterno. Indo adiante, vá só mostrando o caminho, vá fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Então aqui vem falando essa historinha aí, né? Quase como uma competição aí, né? Entre a agulha, né? E a linha. E aí, aqui nós temos o significado dessas palavras. Cousa é coisa, de certo, certamente. Coceira é costurar. Batedor, aquele que acompanha, que vai à frente. E ínfimo é o mesmo que sem valor, tá? Aí aqui, seguindo o texto, nós temos aqui mais palavras, né? Galhos, Diana e Mucama. Galgos, cães pernaltas, fortes e rápidos. Diana é uma deusa da caça na mitologia romana. E Mucama é uma escrava, né, ou criada negra que servia aos senhores. Aqui tem o texto seguindo, agora eu quero que vocês leiam aí, tá? Eu li o início para vocês. E agora eu quero que você dê pausa no vídeo e faça essa leitura em voz alta, como se nós estivéssemos mesmo aí em sala de aula, como nós fazemos de costume, né? Como sempre fazemos esse tipo de leitura, tá? Aí aqui, seguindo aqui, tem uma breve biografia do Machado de Assis, né? Falando algumas coisas relacionadas a ele. E em seguida, os exercícios, né? Escrevendo sobre o texto. Vou ler alguns com vocês, tá? 1. Um apólogo é uma narrativa de ficção, isto é, apresenta fatos vividos por personagens criados pelo imaginário humano. Quem são os personagens que participam da história? Tá bem tranquilo, né? Aqui, né, B, lê a seguinte informação sobre personagens ficcionais. Então, aqui vem falando sobre essa questão da ficção, desses, né, dos personagens ficcionais, ou seja, daqueles que não são humanos, são dentro da ficção. Né? Então, aqui, aí nós temos aqui, né? Na letra B, em qual dessas afirmações se enquadram os personagens do texto? Então, você vai relacionar isso aqui com os personagens do texto. Você vai falar em qual, né, definição eles se enquadram. Letra C. Esses personagens representam fatos que podem acontecer na vida real ou só possíveis no mundo da imaginação? 2. Em quanto tempo transcorrem os fatos envolvendo a agulha e a linha? Onde eles ocorrem? Os exercícios estão bem tranquilos, assim, para início aí, né? 3. Aqui você vai fazer o quê? Os fatos que compõem esse texto são organizados em uma sequência. Enumere-os na ordem em que eles acontecem. Então, aqui você vai enumerar qual foi o primeiro fato, segundo, terceiro e assim por diante. Exercício de número 4. O texto apresenta um ensinamento a partir de um fato que pode ocorrer na vida real. Que ensinamento é esse? B.
Os textos como que visam produzir uma reflexão de modo a provocar mudança de comportamento nas pessoas. O que o texto pretende provocar no leitor? Narrativas que têm como objetivo provocar o leitor reflexões sobre atitudes humanas cotidianas e, consequentemente, sobre próprios atos por meio de ações realizadas por seres inanimados, apresentam um ensinamento, e eles são chamados de apólogo. Então, são seres inanimados, pode ser uma mesa, uma cadeira, no caso aí a agulha, a linha, uma caneta, enfim, seres que não têm vida. Então, e quando dentro desses textos que tem um ensinamento e os personagens são seres inanimados, eles são chamados de apólogo. 5. Releia o texto prestando atenção em quem narra a história. A. O narrador participa da história ou apenas observador? Explique. B. Identifique um comentário apresentado no final do texto e explique quem faz esse comentário. Tá bem tranquilo, esse comentário tá bem, quando vocês estiverem fazendo exercício, vocês vão notar que esse comentário tá bem visível aí no texto. C. A quem o narrador se dirige quando diz que contou a história a um professor de melancolia? O que é melancolia? Aquele sentimento de saudade, de vontade, assim, de estar voltando, aquela coisa, eu tô melancólico hoje, tô com saudade de algo, aquele sentimento, assim, de que tá faltando alguma coisa. 6. O texto um apólogo apresenta um confronto entre dois personagens, que pode ser percebido por meio da conversa entre eles. A. Em sua primeira fala, o tom usado pela agulha expressa qual a intenção dela. Explique. O tom que? O tom que ela utiliza, na fala, no estilo de palavras que ela utilizou para estar falando. B. De acordo com a resposta dada pela linha, percebe-se que ela tem a mesma intenção da agulha ou não. Explique. Aí aqui seguimos os exercícios. Tá dizendo aqui para casa, mas é para a sala, tá? 1. No decorrer do texto, os personagens tentam convencer um ao outro com relação a quê? Que recurso eles usam para demonstrar isso? Sublinhe no texto 2 trechos que confirmem a sua resposta. Então, você vai sublinhar lá no texto, tá, meninos? 2. Em que momento do texto o autor deixa claro que estava usando seres inanimados para mostrar uma situação possível a ser vivida por ser humano? Explique. Aí aqui tem o apólogo, a fábula e a parábola. É um textinho que fala da diferença dos três. Eu quero que vocês leiam ele. E aí, quando nós estivermos fazendo as correções, eu estarei focando um pouquinho nesse conteúdo aqui, tá? Aqui é conversando sobre o texto. Quero que vocês façam esse conversando sobre o texto no caderno. De literatura, tá? Ah, professora, mas não tem espaço aí no livro, então não precisa fazer. Precisa. Esse caso aqui eu quero que vocês façam no caderno de literatura, tá? Coloca lá a data e a página do que você está fazendo, tá bom? Aí aqui tem os exercícios, é do 1 ao 3, tá? Aqui, esse aqui, discutindo ideias, construindo valores, são aqueles exercícios que nós fazemos oralmente em sala de aula, tá? Nós sentamos e conversamos. Então, eu quero que vocês façam aí ele consigo ou com alguém que esteja aí perto. Seguindo aqui, nós temos o Explorando a Linguagem, que também segue a linha de interpretação do texto, só que aqui nós já pensamos aqui um pouco, levando aqui esses exercícios um pouco para sentido de interpretação e às vezes intercalando com alguma pontuação gramatical, mas ele está dentro de literatura, tá? Que vai número 4. Aí aqui nós temos aqui o para fazer em casa, mas que você vai estar fazendo em sala, né? Ou seja, aí junto, como se você estivesse em sala. Então, vai até aqui a página 10. Aqui é redação, nós não vamos falar sobre isso agora, aqui na sala de literatura. E aqui é o homework, a atividade de casa, tá? Então, aqui nós temos aqui, momento de leitura. O texto a seguir do leitor brasileiro Gonçalves Dias foi publicado em 1847 e tornou-se um dos mais conhecidos poemas em língua portuguesa do Brasil. Leiam! Então, leiam como? Leia em voz alta, né?
Para quê? Para treinar a oralidade, para treinar a questão da fala, tá? Então, você vai dar pausa e vai ler, ou se for fazer o exercício agora durante o vídeo, faça isso depois, mas leia em voz alta. Aqui do mesmo jeito, né, tem aqui o significado de algumas palavras, que tem imagem de uma praia. Aqui tem a biografia do Gonçalves Dias. Foco nessas biografias, tá? Porque eu quero trabalhar elas com vocês, tá? Aqui vem os exercícios, escrevendo sobre o texto. Aqui nós estamos falando sobre rimas. Nós estudamos essa questão de construção de poema no início do ano. Vocês têm bastante conteúdo falando sobre rimas, sobre estrofe no caderno. Aí aqui nós temos o exercício que é para casa, que segue aí do livro. Aqui desculpa, meninos, conversando sobre o texto, também eu quero que vocês façam no caderno de literatura. Tá? E esse aqui, discutindo ideia, construindo valores, é aquele que nós fazemos, né, oralmente, que a gente conversa, que a gente fala, tá? Opa, meu mouse ficou louco aqui. Então, aqui, o exercício vai até aqui. Daqui pra frente, nós iremos fazer na próxima aula, tá? Então, vai até aqui, tá bom? Os exercícios de casa de vocês, tá? Meu mouse aqui criou vida. Por isso que eu fiquei um segundo em silêncio para tentar voltar a fazer com que ele voltasse a funcionar, tá? Então, essa foi nossa aula, tá? Nossos exercícios aqui de sala, nossos exercícios de sala. Deixa eu voltar lá pro início do texto Apolo. E sobre a leitura do livro, como eu tinha dito no início da aula, eu quero que vocês leiam, comecem a fazer a leitura. Por quê? Porque a partir de semana que vem eu vou começar a cobrar semanalmente a questão das leituras e exercícios em cima dessas leituras, tá? Para no final do bimestre, para que nós possamos fazer um trabalho maior e que vocês não tenham que ler de última hora o livro, tá bom? Meninos, eu tô com muita saudade de vocês. Um ótimo dia aí. Cuidem-se, deixem todas as atividades em dia e logo nós estaremos presencialmente novamente. Enquanto isso, seguimos aqui virtualmente, tá? Beijo no coração de cada um de vocês. Aqui quem fala é a professora Patrícia. Hoje vamos estudar as diversas artes, os pontos e as linhas. Na aula de hoje, quero que vocês acessem aí a música Gilberto Gil, A Linha e o Linho. Trabalhando nas páginas 22 e 23 do livro, preste atenção na letra da música, olhando que representa na página 23 o ponto e a linha na arte. E nesta página, na arte, com essa representação, faça você o seu desenho com o material necessário citado na página 26. Nessa página 26, vocês vão usar a sua imaginação. E antes de começar a bordar, escolha as cores que pretende utilizar em seu trabalho. E logo em seguida, coloque nessa página 27, recorte e cole o seu trabalho. Até a próxima aula. Tchau, beijos. Meus súditos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, meu reinado está acabando, né? Infelizmente, a gente vai andando aí e talvez não, eu não serei mais um rei absoluto. Isso é triste, mas enfim.
A história segue, as coisas vão mudando e a gente vai acompanhando aí, então, a evolução do mundo, certo? Então, nesse capítulo, o título desse capítulo é A Revolução Francesa e o Império Napoleônico, ok? Só que neste vídeo aqui, nós vamos tratar apenas da Revolução Francesa. O Império Napoleônico ficará, então, para a nossa próxima aula, ok? Então, como a gente falou anteriormente, o antigo regime, em algumas nações aí da Europa, principalmente na França, ele apresentava alguns sinais de desgaste. Lembra aí do nosso último vídeo? Então, só relembrando que tipo de desgaste foi esse. A sociedade francesa, como a gente viu, ela era dividida em 3 camadas, certo? O primeiro estado, que era formado pelo clero, o segundo estado, que era formado pela nobreza, e o terceiro estado, que englobava aí a maioria da população. Os membros do clero e da nobreza, eles possuíam uma série de privilégios, enquanto os membros do terceiro estado não tinham privilégio nenhum e eram obrigados a pagar pelos privilégios do rei e da nobreza. Como que eles pagavam por isso? Com os seus impostos, certo? Então, isso aí gerou uma certa revolta. A França, ela tinha adquirido várias dívidas e os gastos públicos para manter o luxo aí da corte. A corte é a nobreza, é o primeiro e o segundo estado, eles são a corte. Então, para manter o luxo da corte do primeiro e do segundo estado, e também a participação em algumas guerras. A França participou de várias guerras e aí juntou o luxo da nobreza com os gastos com as guerras que a França estava participando, provocou aí uma crise econômica que atingiu toda a sociedade francesa. E essa crise gerou uma insatisfação na população, que foram os que mais sentiram os efeitos da crise. Vamos pensar aqui da seguinte forma: quando a coisa está pegando fogo, quem vai sentir primeiro? Óbvio que são as pessoas mais pobres da sociedade. Então, isso que aconteceu. A parte mais pobre da população, que não tinham dinheiro, não tinham riquezas acumuladas, elas sofreram os efeitos aí dessa crise econômica. Só que, lembra no último slide, olha aqui, que o terceiro estado, ele carregava aí todo mundo nas costas, né? E o terceiro estado, ele forma a maior parte da população francesa. Então, um grande número de pessoas sofreram com essa crise. E essas pessoas, elas estavam insatisfeitas. Porém, lembra dos burgueses, os famosos burgueses? Então, os burgueses, eles tinham acumulado aí, com o tempo, eles acumularam um certo nível de riquezas. Eles também eram ricos, só que eles não tinham espaço na vida política, porque eles faziam parte do terceiro estado. Então, eram pessoas que tinham aí uma condição elevada, porém não participavam de nenhuma decisão. Então, eles, óbvio, né, que instigaram aí a população e começaram a fazer algo a respeito. O que eles fizeram então? Eles começaram a se organizar essa sociedade para tentar atingir uma mudança na organização, não só do cenário político, mas social e econômico também da França.
Esse movimento ele atingiu toda a população francesa e deu origem a um período aí de mudanças e de transformações que ficou conhecido como a Revolução Francesa. Então, essa Revolução Francesa, como a gente vai ver, ela veio de baixo para cima, não foi algo que o rei decidiu, não. A população organizada pelos burgueses aí que instigaram essas reformas e foi conhecido como Revolução Francesa. Então, diante da grave crise financeira e da pressão do terceiro estado, o rei ele autoriza então a convocação dos Estados Gerais. O que seria aí essa convocação? É mais ou menos uma espécie de assembleia parlamentar que reúne representantes, que começou aí então a reunir representantes dos 3 estados, do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Porém, teve um desacordo aí nessa assembleia. Por quê? Cada pessoa, quando era proposta uma lei, e cada estado tinha direito a um voto. O primeiro estado, um voto, o segundo estado, um outro voto, o terceiro estado, um outro voto. Somando, então, no final, 3 votos, certo? Primeiro, segundo, terceiro estado. A lei que tivesse maior número de votos, ela era aprovada. Só que o primeiro e o segundo estado, eles sempre votavam juntos, eles se apoiavam. Então, quase sempre o terceiro estado não conseguia fazer com que as suas leis fossem aprovadas. Pensando nisso, nessa forma de dividir aí os votos, o terceiro estado, então, propõe que a votação seja feita por pessoa, ou seja, cada membro tinha direito a um voto. E aí, como o terceiro estado, primeiramente o primeiro e o segundo estado olhou para aquilo e falou, tá ok, né? Porque afinal de contas nós somos o primeiro e o segundo estado, enquanto o terceiro estado é só o terceiro estado, né? Só que nem o primeiro e o segundo estado juntos tinham uma quantidade de pessoas suficientes para igualar aí ao terceiro estado. O terceiro estado, ele tinha um maior número de pessoas. Então, por eles terem aí o maior número de pessoas, eles conseguiram ganhar algumas votações. E a partir dessas votações, eles começaram a exercer uma maior influência na política da França. A coroa e o clero, elas tentavam de toda forma conter o avanço aí do terceiro estado, certo? Só que aí, depois de um certo tempo, mesmo ganhando algumas votações, ainda não foi suficiente para que o terceiro estado realmente tivesse um poder dentro do estado. Então, eles organizaram aí uma ação de pessoas populares, dos populares, da população, onde reuniram uma multidão que saqueou um depósito de armas do governo. Eles conseguiram aí saquear em torno de 30 mil fuzis, dezenas de canhões, munições. Então, eles tomaram aí a Bastilha, a queda da Bastilha. Então, foi isso. A população conseguiu entrar na fortaleza da Bastilha e a população se armou. Aí, vamos lá. A população está armada. Agora, o problema está feito, certo? Diante desse cenário, onde eu tenho uma população furiosa e enorme, armada, o que o rei faz então? O
o rei Luís XVI, ele autorizou aí o andamento do trabalho da Assembleia Nacional. Lembra daquela Assembleia que votavam algumas reformas? Então, ele falou pro povo, ó, bora acelerar aí, porque agora o negócio complicou, o povo está armado. Então, com isso, a Assembleia Nacional, depois da queda da Bastilha, eles elaboraram algumas constituições e os membros dessa Assembleia, eles realizaram uma série de reformas. Entre essas reformas, eles aboliram os privilégios feudais. Lembra que os senhores feudais faziam parte da nobreza? Então, eles aboliram aí alguns privilégios desses senhores feudais. Padronizaram o sistema de arrecadação de imposto, porque algumas pessoas pagavam mais, outras pagavam menos. Então, eles padronizaram aí essa questão, regularizaram a arrecadação de impostos. E eles também acabaram com algumas penas que eram consideradas cruéis. Às vezes, por coisa mínima, as pessoas perdiam a vida, porque a vida das pessoas estava nas mãos dos senhores feudais. Então, eles aboliram aí as penas que eram consideradas com crueldade. Os bens do clero e dos nobres que saíram da França foram confiscados. Por quê? Quando o negócio começou a pegar fogo, alguns membros aí, quando o terceiro estado começou a reivindicar com mais fervor os seus direitos, alguns membros do clero e alguns membros do primeiro estado e do segundo estado, eles vazaram da França, saíram da França. E foram viver em outros países, né? Os bens dessas pessoas que saíram da França, eles foram confiscados e foi utilizado para pagar as dívidas do país, e a igreja passou a ser subordinada pelo Estado. Ou seja, a igreja deixou de ter toda aquela soberania que a igreja tinha. A igreja passou a responder, então, para o Estado. E ao contrário do que estava acontecendo, o Estado era subordinado à igreja. Agora não. A igreja estava subordinada ao Estado. Com isso, veio alguma dessas reformas aí, veio a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi publicada em 1789. E ela defende aí os direitos individuais de cada cidadão e a igualdade dos cidadãos perante a lei, limitando aí os poderes do rei, porque o rei também se tornou um cidadão. Então, o rei já não era mais o rei absoluto. O poder do rei foi limitado e assegurava às pessoas o direito à propriedade. A propriedade agora não é mais do Estado. A propriedade agora é das pessoas. As pessoas passam a ter o direito sobre as suas propriedades, sobre a propriedade que ele adquiriu. Com isso, com essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, com base nele foi redigida então a Constituição Francesa, que é um conjunto de leis que contempla aí principalmente as principais reivindicações do terceiro estado, entre elas a igualdade civil, igualdade jurídica e igualdade fiscal. Então, a Revolução Francesa, ela não era vista assim com bons olhos pelos governantes de outros estados absolutistas, né? Vários estados absolutistas os reis tinham poder aí na mão e viu aquela bagunça toda na França e opa, peraí, vamos conter esse negócio antes que essa tendência do povo chegue aqui também. Então, para garantir que seus estados continuassem absolutistas,
para garantir que o rei ainda tivesse aí a centralização do poder em suas mãos, eles decidiram se unir e invadir a França. Só que o rei da França, ele ainda era rei. Por mais que ele não fosse o rei absoluto, ele ainda era rei. Então, para garantir que continuasse a ser rei, para continuar que a França continuasse aí como um estado monárquico, o rei ele tinha que garantir que a França fosse vitoriosa tivesse vitória sobre esses invasores. Então, o rei convocou todos os homens que eram aptos para lutar e para poder conseguir aí expulsar do território francês esses inimigos. E ele conseguiu. Porém, para ganhar a guerra, o rei Luís ele tinha se apoiado em forças contra-revolucionárias. Então, logo após a vitória, a Assembleia se reuniu e transferiu os poderes políticos do rei para um conselho executivo. E esse conselho aboliu a monarquia, ou seja, a França deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Ai, eu vou chorar, porque se eu era o rei, eu perdi minha coroa. Gente, isso é muito triste. Mas enfim, passou. Vamos continuar aqui. Então, com isso, depois que o rei perdeu a sua coroa, veio então um líder terrível, Robespierre, e o terror revolucionário. Quem foi essa pessoa, então? Robespierre, ele ficou conhecido como assim, uma pessoa incorruptível, um ser, uma pessoa boa, alguém da população que iria garantir os direitos do povo. Então, ele assumiu a liderança do Comitê da Salvação e decretou a mobilização popular militar em massa, estimulando as pessoas a lutarem. O que ele fez, então? Ele armou a população e começou a governar sobre essa população que estava armada. Robespierre, ele deu início a um regime de terror. Por que um regime de terror? Porque ele criou vários comitês revolucionários que eram responsáveis por prender pessoas que eram acusadas de ser inimigas, digamos assim, da República. As pessoas que queriam a volta da monarquia, elas eram consideradas inimigas da República. Então, essas pessoas, elas eram condenadas aí à guilhotina. Você pensou na monarquia, lascou. Nesse período, houve dezenas, milhares de mortes por toda a França. Se você fosse considerado inimigo da República, você era condenado à guilhotina. Depois de um tempo, até as pessoas que haviam ajudado Robespierre a chegar ao poder foram executadas. Os julgamentos eram realizados por toda a França. Milhares de pessoas foram executadas na guilhotina. Diante desse cenário, depois de algum tempo, os próprios partidários que estavam do lado de Robespierre criaram uma convenção que decretou a prisão dele. E ele, foi executado. Onde? Na guilhotina. Junto com alguns dos seus líderes, ele foi condenado à guilhotina, né? E essa convenção aí, então, desarmou a população. Ao desarmar
a população, esse movimento ficou conhecido como terror branco. O que é então o terror branco? Quando o Robespierre foi preso, executado, condenado à guilhotina e a população foi desarmada, certo? Então, é isso, pessoal. Atividades no Classroom, vou colocar lá no Classroom para vocês, tá ok? E é isso, até a próxima, saudade de vocês, beijinhos e até a próxima. Não esqueçam de entrar no Classroom e fazer a atividade lá, tá ok? Tchauzinho, não deixem acumular. Tchauzinho. Fala galerinha, beleza? Professor Igor na área. Como vocês estão aí? Se cuidando? Todo mundo dentro de casa, praticando atividades ou não? Hoje eu vim aqui para passar para vocês um joguinho que vocês podem fazer com o papai, com a mamãe, com o irmão, colocar todo mundo para brincar, certo? É um joguinho onde vocês vão ter que fazer um tabuleirozinho, certo? Pode ser de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 até o número que vocês quiserem, tá? Eu coloquei só pra gente exemplificar aqui e pra gente poder seguir certinho e explicar as regras pra vocês, certo? O jogo vai envolver o Jokenpô, que é o pedra, papel e tesoura, certo? E cada vez que você ganhar, você vai denominar o seu nome no tabuleiro, certo? Hoje eu vou explicar aqui com vocês com a minha mãe. Vem pra cá, mãe. Pra mostrar pra vocês como que vai ser feita a brincadeira, certo? Então vamos lá, a gente vai tirar o Jokenpô. As prendas são polichinelos, certo? Então quem perder faz 10 polichinelos, ok? Vamos. Jokenpô. Aqui no caso, minha mãe colocou pedra, eu coloquei tesoura, então eu perdi. Eu vou fazer 10 polichinelos. Ok? Aí eu venho, como minha mãe ganhou, eu marco no tabuleiro que ela ganhou a primeira, certo? Então ela passou pro número 2, correto? Agora a gente vai jogar de novo. Pedra, papel, tesoura. Eu coloquei papel e minha mãe pedra, então ela perdeu. Então minha mãe faz, ok? Assim. Certo? Então, obrigado, mãe. Você foi fera. A brincadeira é essa. Como eu ganhei, agora eu venho e marco o meu nome, certo? Até chegar ao número destinado. No nosso caso aqui, eu coloquei 10 casinhas, certo? Então, no total, vão dar 100 polichinelos. Quem ganhar, fica com a vitória aí. Beleza? Espero que vocês gostem, espero que vocês possam fazer. Chama o papai de vocês, a mamãe, coloquem pra fazer entre os dois, faz todo mundo aí, beleza, gente? Um abraço, fiquem com Deus, até mais.